Projeto de muros de metamateriais acústicos usando metamateriais recicláveis como ressonadores de Helmholtz. Eu sou o Caio Zanin, orientador é o Paulo César Gonçalves. Essa pesquisa teve como objetivo geral desenvolver um modelo de metamaterial teórico de um bloco de concreto estrutural que apresente o adicional de função acústica como absorvedor de baixas frequências. Artigos já levantam preocupação com o excesso de ruídos, gerando inúmeros problemas de saúde, como infarto do miocárdio, pressão sanguínea elevada, má qualidade do sono. Até mesmo algumas normas, tanto europeias quanto brasileiras, como a NBR 15575, já estabelecem limites para o nível de pressão sonora, de forma que os edifícios garantam o conforto dos usuários. Já existem para isso formas e soluções convencionais para resolver esses problemas, como lãs, fibras e painéis, mas existe uma certa limitação, principalmente desses materiais, na atuação contra baixas frequências, atuando normalmente entre médias e altas frequências. Frente a isso, surgem então os metamateriais acústicos, e metamateriais podendo ser descritos sucintamente como materiais que apresentam propriedades físicas não usuais obtidas por meio de controle de geometria. Os metamateriais acústicos são então metamateriais com propriedades vantajosas por controle de ondas acústicas, possuindo normalmente densidade e módulo de Boole negativos simultaneamente, permitindo assim um melhor desempenho do dispositivo acústico. Na revisão bibliográfica foram levantados conceitos físicos importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. O primeiro deles é o ressonador de Helmholtz, que funciona com a absorção da onda acústica em uma dada frequência. O segundo conceito, enrolamento de espaço, que é um volume de ar labiríntico que permite refração negativa. Como complemento aos conceitos físicos anteriores, surge um terceiro conceito, o conceito da lei da massa. Ele vai tratar sobre a propagação, transmissão acústica através de uma barreira. E aí, quando a gente fala no domínio de propagação acústica determinado pela massa, ao se dobrar a massa de uma barreira acústica, perde-se então 6 decibéis, ou seja, aumentam 6 decibéis na perda de transmissão. E de maneira similar, de maneira análoga, se eu tenho barreiras da mesma massa, elas vão permitir a mesma perda de transmissão para uma dada frequência. Já mencionados os conceitos acústicos utilizados na pesquisa e considerando a proposta como o desenvolvimento de um bloco estrutural, existe a preocupação ainda com a verificação estrutural. A NBR 6136 estabelece como limite de resistência do bloco à compressão em 4,5 MPa, de forma que todos os blocos tenham pelo menos essa resistência. O procedimento de cálculo para analisar teoricamente a resistência exigida é dado então pela NBR 16868-1. No caso, o procedimento foi realizado para a situação apresentada na imagem, com um muro de 3,04 metros de altura e 1 metro de comprimento linear. E então, para desenvolvimento do bloco, foram seguidas as etapas apresentadas. Primeiramente, foi realizado o modelo do bloco, como um ressonador com enrolamento de espaço, utilizando o software Inventor. As dimensões indicadas seguem os valores comerciais utilizados comumente. A segunda etapa foi a simulação acústica, para a determinação da frequência natural do volume de ar do bloco. E para isso foi utilizado o software Console, e basicamente 3 variações foram realizadas na entrada de ar desse bloco, referentes à largura, espessura e altura. Por fim, foi realizada uma análise estrutural para identificar a máxima tensão no bloco de menor frequência natural da simulação acústica. Essa imagem mostra então o modelo de bloco desenhado. Então, os resultados das primeiras frequências naturais dos blocos das simulações acústicas são apresentados na tabela. A largura e a espessura da entrada de ar tiveram variações de 1, 1,5 e 2 cm, e a altura do posicionamento da entrada de ar foi variada em 75, 95, 115 e 135 cm. Os resultados com menor frequência natural em cada parâmetro foram aqueles selecionados para o modelo final. O modelo de bloco final, com os melhores parâmetros identificados na tabela anterior, apresentou uma primeira frequência natural de 77,75 Hz. Os blocos simulados apresentaram regiões distintas com pressão elevada, mostrando que vários pontos do bloco têm ressonância. E aí, em vez de obter uma única ressonância natural, obtém-se vários picos de ressonância, isso devido à junção do enrolamento de espaço com os ressonadores de Helmholtz. A simulação estrutural do modelo final de bloco apresentou uma tensão máxima de 0,03 MPa, identificada logo acima da entrada de ar. A deformação máxima encontrada foi de 1,4 × 10 a menos 6 metros por metro, encontrada também na mesma região, mostrando-se uma região crítica. Os resultados mostraram então que é possível realizar um bloco estrutural com função acústica, utilizando-se de metamateriais combinando conceitos de ressonador de Helmholtz com enrolamento de espaço. O bloco possui uma massa similar a um bloco convencional e garante então a perda de transmissão similar pela lei da massa. Porém, comporta-se ainda com um ressonador com vários picos de frequência, mostrando então um bom desempenho por conta disso, principalmente por trabalhar em baixa frequência. E como conclusões, tem então a possibilidade de desenvolver esse metamaterial acústico para baixas frequências, sendo validado também estruturalmente pela NBR 6136. Como sugestões, tem esses experimentos práticos para comparação de resultados, análise estrutural com maior carga e interferência no resultado acústico com deformação na entrada de ar.